Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos estudar, aprender inglês e analisarmos juntos uma cena do filme Interestelar, essa obra-prima da ficção científica. Antes de nós começarmos essa aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. Quando você faz isso, você me ajuda a continuarmos esse trabalho aqui na internet. Além disso, compartilhe essa live com alguém que você conheça. Compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no Instagram, compartilha, tira print, tira foto dessa aula, esteja aqui conectado comigo, interaja aqui comigo no chat ao vivo. E, segunda coisa, se você ainda não me segue lá no Instagram, @teacher.murilo. Esse aqui é o meu Instagram. Corre lá, me segue, me mande a sua dúvida, me mande a sua pergunta sobre qualquer coisa que nós falarmos aqui ao longo dessa aula. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada do Zero à Fluência. Para nós começarmos essa aula, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é assistir uma cena deste filme Interestelar sem legenda alguma. Eu vou passar essa cena aqui, nós vamos assistir juntos, e aí depois eu vou detalhar aqui frase por frase, palavra por palavra, como vocês estão acostumados. Mas eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat ao vivo, de 0 a 10, o quanto que vocês conseguem compreender, entender dessa cena sem legendas. Teste de listening, hein? Coloca o fone de ouvido aí e bora testar o listening com Interestelar. Let's go! Escrevam aí, hein? De 0 a 10, quanto você consegue entender. My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. Pois é. Comente aí no chat, de 0 a 10, o quanto que você conseguiu entender dessa cena. Eu vou dar aqui uma breve explicação sobre o que está acontecendo dentro dessa cena. O Dr. Cooper e a Doutora Brand estão no planeta de Miller, que é um planeta que, claro, na história do filme faz parte de outra galáxia, e eles estão esse planeta está próximo de um buraco negro, e por conta disso aconteceu um incidente ali no planeta em que eles estavam, e aí eles acabaram perdendo muito tempo. Por quê? Porque 1 hora nesse planeta equivalia a 7 anos aqui na Terra. Então ele estava muito chateado naquele momento, porque por conta de uma falha deles, um erro deles ali no planeta, infelizmente ele acabou perdendo aí em torno de 23 anos por conta de um erro, né? Que custou aí
muito tempo para eles. E aí é o seguinte, nesse momento ele tá conversando com ela, eles estavam esperando a nave em que eles estavam ali voltar a funcionar para que eles pudessem sair desse planeta. Por conta de uma onda gigante que inundou os motores da nave deles ali, infelizmente eles não conseguiram sair naquele exato momento. Então, infelizmente teriam que esperar, só que esperar custaria anos lá na Terra, né? Então, para nós entendermos melhor agora que você tem uma ideia do contexto, o que está acontecendo aqui, é mais ou menos o seguinte, o Dr. Cooper, ele tá falando sobre a filha dele, que ficou lá na Terra. Ele se despediu dela, ela tinha em torno de 10 anos de idade, e aí, possivelmente por conta desse erro, dessa falha deles aí no planeta, né, quando ele voltasse, ela estaria muito mais velha. Então nós vamos agora assistir mais uma vez sem legendas. Eu gostaria que você comentasse se agora, entendendo um pouco do contexto, né, agora reassistindo, se você vai conseguir entender alguma coisa a mais. Vamos lá, de 0 a 10, o quanto você consegue entender dessa cena? My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. Isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora, para você saber exatamente quais palavras que eles usaram nesta cena, nós vamos assistir com legendas em inglês. E agora vai literalmente aparecer todas as palavras que eles citaram. Gostaria que você assistisse novamente essa cena agora com legendas em inglês. E que você comentasse aqui se agora ficou mais fácil, se agora ficou mais claro as coisas que eles disseram. Se você perceber que ficou mais claro, ficou mais fácil, isso é um indicador de que a sua leitura está melhor que a sua audição. Por que muitas vezes é difícil entender uma cena sem legendas? Porque talvez você esteja acostumado demais com o lado visual do inglês, com a leitura, com a escrita, mas é importantíssimo você também se acostumar com os sons. Então fica aqui a dica, se você não tem o hábito de desafiar a sua compreensão, de testar o seu ouvido assistindo cenas sem legendas, comece a fazer isso se você quer que o seu ouvido aperfeiçoe, tá? Seu ouvido não vai aperfeiçoar com leitura. Entenda isso, mesmo que seja leitura com texto, o seu ouvido vai aperfeiçoar com base nos sons. Pensa o seguinte, você está aprendendo inglês para um dia você conseguir lidar com uma ligação em que você não tem nada de visual, você tem literalmente o som, o que você está ouvindo e o que você vai ter que falar. Então, ouvir e falar é diferente de ler e escrever. É importantíssimo você se desafiar. Pega essa dica, se desafie. Quem não se desafia não alcança a fluência, tá? Olha só que interessante, agora com legendas em inglês. My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. É isso aí, people! Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Como você percebeu, com legendas em inglês, às vezes dá uma facilitada, porque quando você não entende aqui, a sua leitura te ajuda. Mas é importantíssimo você desvincular e não deixar a sua compreensão depender da sua leitura, tá? Se você quer que seu ouvido aperfeiçoe, não deixe a sua compreensão depender sempre da leitura. Se você quer realmente entender o inglês da vida real, estar preparado a conversar com nativos, a se conectar com pessoas que falam a língua inglesa, você precisa abrir mão um pouco do lado visual e se acostumar com os sons das palavras. Para nós começarmos aqui, a primeira frase que nós temos aqui é o Dr. Cooper, né? Este aqui, falando o seguinte, olha só.
daughter was 10 years old. Essa foi a primeira frase. Escreva aí nos comentários o que significa esta frase. Vamos lá. Para começarmos, a primeira coisa que ele diz é my daughter. My daughter. Daughter significa filha. Então, minha filha. My daughter. Daughter. Percebam que a pronúncia não tem nada a ver com o lado escrito, tá? Por isso que é importantíssimo você se desvincular do lado escrito às vezes, porque daughter não tem nada a ver com daughter, que é o jeito que tá escrito ali, né? Então, se prenda ao som, tá? My daughter, minha filha, was 10 years old. Aqui vem uma incógnita, né? Por quê? Porque é preciso entender que o jeito que eles falam sobre idade é puramente diferente ao jeito que nós falamos sobre idade. Por quê? Eles usam a seguinte estrutura. Eles usam o verbo to be, mais o número da idade, né? 10 anos. E esse termo old, que significa velho. Aí eu te pergunto, se a gente traduzir isso aqui ao pé da letra, dá certo? Vai ficar um pouquinho esquisito, porque se a gente traduzir essa frase ao pé da letra, vai ficar minha filha era 10 anos velha. Faz sentido? Não, obviamente não. A gente usa o verbo ter para falar de idade. O que é interessante aqui analisarmos? Que quando você quer falar sobre idade no inglês, eu vou dar aqui uma explanação melhor sobre isso. Ó. Geralmente quando você quer perguntar para a pessoa, vamos supor que você quer perguntar sobre a idade dela. Você quer perguntar assim, quantos anos você tem? Primeiramente, essa estrutura do quantos anos já não é o jeito que eles utilizam para perguntar. Eles perguntam dessa forma aqui, ó. How old are you? Ao pé da letra, que não é o ideal, eu sempre falo isso aqui, né? Significa quão velho você é. Quão velho é você? How old are you? Essa é a pergunta para você querer saber da idade de alguém. Então você entende que o jeito que eles falam sobre a idade já é meio estranho, porque envolve verbo to be, o verbo ser ou estar, né? How old are you? Quão velho você é? E aí, se você quiser responder da maneira correta, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que responder dentro dessa estrutura também. Então, how old are you? Quão velho você é? Você vai ter que falar assim, eu sou X anos velho. É desse modo, vai ficar esquisito traduzindo ao pé da letra? Fica, mas que nem eu falo aqui, o mais importante é você entender o sentido. Então, how old are you? Quão velho você é? Aí eu vou dar um exemplo aqui da minha idade. Eu tenho 28 anos, gente, pra quem não sabe. Eu vou colocar aqui, ó. A minha resposta seria I am 28 years old. Ó, eu estou dizendo, eu sou 28 anos velho. Esse é o modo que você fala sobre a sua idade. Eu sou, você cita a sua idade e years old. É desse modo, tá? Ou se você quiser simplesmente contrair isso tudo, né? Tem gente que fala só desse modo aqui, ó. Você pode simplesmente tirar o years old e deixar só o I am 28. Você pode simplificar, contrair, abreviar a sua informação. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Vamos voltar aqui nessa frase aqui, ó. Isso aqui é eu falando da minha idade, certo? I am 28 years old. Ok, beleza, eu sou 20 anos velho, é o jeito que a gente fala. Mas e se eu quisesse dizer que eu tinha 28 anos de idade? Se você seguir a lógica para converter essa frase para o passado, que é o que nós queremos fazer aqui, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, entender o passado do verbo to be, que envolve was e were. Então, eu teria que pegar essa frase do I am 28 years old, e o que eu teria que fazer? Trocar o am por was. O passado de am, para quem não sabe, é was. Fica aqui a curiosidade. Eu gostaria que você escrevesse aqui isso aqui que eu tô falando, tá bom? Se você quer gravar isso aqui a longo prazo, começar a utilizar e aplicar isso aqui dentro do seu inglês, não fica aqui me assistindo só no modo de telespectador, tá? Aplique tudo isso para que isso faça sentido dentro do seu vocabulário. A frase seria essa: I was
28 years old. Eu era 28 anos velho. Mas o que eu tô dizendo aqui no português? Eu tinha 28 anos de idade. Aí é interessante, por quê? Porque essa frase dele é exatamente este segundo exemplo que eu mostrei. Minha filha era 10 anos velha. Ou seja, minha filha tinha 10 anos de idade. Muito simples de entender a questão do how old. Basta você tirar a tradução literal e ir para dentro da língua e entender como que eles falam. Não tente buscar sentido em tudo na língua portuguesa. Se você for buscar sentido em tudo na língua portuguesa, você vai ficar louco. Porque a língua inglesa ela é muito diferente da língua portuguesa. Muitas coisas são estruturadas, expressadas de modo diferente. Nós vamos ver aqui em outras estruturas dentro dessa cena. Você vai ver que muita coisa não faz sentido você ficar traduzindo ao pé da letra. Então você que tem o hábito de ficar traduzindo tudo ao pé da letra, né? Não vai só por esse caminho, tá? Busca entender o sentido. Então vamos lá, ó. Iniciando essa cena novamente. My daughter's 10 years old. E agora vem a frase que ele fala sobre o Einstein. Olha só. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Vamos lá. O que vocês acham que significa esta frase? Escreva aqui no chat ao vivo. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Primeira coisa que você precisa entender aqui, ó. Essa frase, ele começou com couldn't. Olha só. So, couldn't teach her Einstein's theories before I left. Aqui ele omitiu o I de eu antes do couldn't. A frase representa o seguinte: I couldn't teach her. Significa eu não pude ensiná-la. Ó, grava aqui uma coisa, ó. Couldn't, esse termo aí que nós temos abreviado na forma negativa, ele é uma abreviação do quê? Ele é uma abreviação de could not. Que significa, ó, could significa poderia, significa o poder no passado, nesse caso pude. Então, nesse caso, I couldn't, não pude, né? E aí depois temos o verbo ensinar. Para quem não sabe, o teach é o verbo ensinar. É daí que vem o termo teacher, o ensinador, aquele que ensina. Teach, o verbo ensinar. E her significa ela. Então, ensinar ela, no português a gente fala ensiná-la. Então, não pude ensiná-la. Couldn't teach her. E ele fala isso de modo muito mais rápido, né? Couldn't teach her. E aí depois temos o Einstein, que ele fala Einsteins. Temos um S. Por que temos um S aqui no Einstein? Para indicar posse, para indicar possessivo, o que indica que o que vem a seguir, que é a palavra theories, pertence ao Einstein. Então você vai traduzir esse conjunto Einstein's theories para as teorias de Einstein. Pronto, você entendeu que aquele S é simplesmente posse, que o que vem depois da palavra Einstein pertence a ele. Então, as teorias de Einstein. Até o momento temos, não pude ensiná-la as teorias de Einstein, e temos o termo before, que significa antes. Então, antes do quê? Vamos entender, eu não pude ensiná-la as teorias de Einstein antes, before, e aí temos I left. Primeiramente, é importantíssimo você entender que left é o passado do verbo live. Eu estou escrevendo aqui para transmitir para vocês, olha só. Live é o verbo sair, deixar alguém, deixar um lugar, deixar uma pessoa, né? Enfim, live, sair. Ele, antes dele sair da terra, é isso que ele está querendo dizer.
e left é o passado desse verbo. Tudo bem que left, em muitos contextos, significa o termo esquerda, né? Quem aí já viu left significar esquerda? Só que aqui é um contexto, claro, de verbo, tá? Então, I left não é eu esquerda, não. Left significa esquerda, mas como verbo é o passado de live. Então, grava isso aqui, ó. Couldn't teach her Einstein's theories. Eu não pude ensiná-la as teorias de Einstein. E olha só que interessante, essa palavra teorias, ela está no plural, tá? Essa palavra no singular, ela é escrita dessa forma. Theory. Você não fala theory, tá? Você fala theory, 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 theory. Então, nesse caso, com S, theories. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Vamos ouvir novamente. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. 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 É isso aí, people. Agora é o seguinte, nós temos aqui então a compreensão de que não pude ensiná-la as teorias de Einstein antes de eu sair, antes de eu ter saído, poderia ser, né? Porque é before I left, antes de eu sair, né? Claro, a gente fala antes de sair para ficar melhor na tradução em português, mas lembrando, né? Before I left é antes de eu ter saído, de eu sair, né? Deixar a terra. Enfim, de antes eu esse left, né? Poderia ser left de deixar o planeta Terra ou deixá-la, que foi uma coisa que ele fez, né? Vamos seguir então a nossa análise. Olha só. Couldn't you have told her you were going to save the world? Agora vem uma pergunta da doutora Brand. Olha só o que ela fala. Couldn't you've told her you were gonna save the world? Olha só que interessante. Ela começou agora com couldn't. E agora realmente não tem nenhum pronome antes disso, tá? Isso aqui é realmente uma estrutura de pergunta. Quando ela coloca ali couldn't, né, que é o não poderia, não pôde, e you've, vamos entender uma coisa aqui, ó. Esse you've, toda vez que você vê isso aqui, é uma contração de you have. Só que isso aqui geralmente você abrevia só quando você está dentro do present perfect. E o que é o present perfect mesmo? Nós falamos na última aula aqui. Present perfect é quando você fala sobre um passado que ainda está conectado com o presente. Quando ela faz a seguinte frase, couldn't you've told her, ela está dizendo, você não podia ter contado, ter dito a ela? Como assim contado? Contado é aquele verbo ali, ó, told, que é o passado do verbo tell. Quem aí conhece o verbo tell? Para quem não sabe, tell significa contar, dizer. Então, você poderia traduzir de dois modos essa frase, né? Você poderia ter dito ali, ó, você não podia ter dito a ela, couldn't you've told her, você não podia ter dito a ela, e aí depois vem a frase de baixo. You were gonna... Ó, ao pé da letra, vamos entender uma coisa aqui, ó. You were gonna é uma abreviação de you were going to. Nós já falamos aqui milhões de vezes sobre o gonna, que é simplesmente uma abreviação de going to. Se você pegar essa frase para traduzir ao pé da letra até aqui, vai ficar, você estava indo para... E depois tem save the world, que seria salvar o mundo. Então, você estava indo salvar o mundo? Olha, estava indo salvar o mundo, ficaria um pouquinho estranho. Você poderia traduzir isso aqui para você ia salvar o mundo. Fica aqui a curiosidade. Toda vez que você quiser dizer algo que você ia fazer, que você não vai mais, algo que estava nos seus planos, mas você não vai mais fazer aquilo, você vai usar verbo to be no passado, envolvendo was ou were, e depois o
ing com going to, certo? E depois o verbo que você ia realizar. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais clara essa explicação. Vamos supor que eu quero falar que eu ia estudar hoje. Um exemplo, tá? O que você representa quando você fala uma frase com ia? Esse ia fala sobre uma ação que você ia realizar, literalmente, mas por algum motivo essa ação foi interrompida e você não vai mais fazer aquilo. Aí a gente usa o famoso eu ia. Eu ia pra praia, eu ia estudar, eu ia assistir os vídeos do Teacher Murilo hoje, né? Olha, o que você tá dizendo aqui? Quando você fala isso aqui, ó, I was gonna study today. Lembrando que esse I was gonna study today é uma abreviação do que mesmo, gente? I was going to study today. Então lembre-se, gonna é sempre uma abreviação de going to. Então, I was going to study today. Essa frase ao pé da letra significa eu estava indo estudar hoje. Mas não, você pode abreviar isso tudo para eu ia estudar hoje. Estava nos planos. Por que eu falo tanto sobre plano? Porque a gente falou aqui na última aula que toda vez que você junta verbo to be, am, is, are, was, were. Quando você junta verbo to be com going to, você está se referindo a planos futuros. Quando você fala no presente, né? I am going to, he is going to, they are going to. Você está representando algo que está nos planos, vai acontecer. Agora, quando você expressa isso com verbo to be no passado, você está se referindo ao quê? Ainda é sobre planos, mas é planos que foram interrompidos. Então, quando ele fala aqui, ó, quando ela fala, né? Couldn't you've told her, você não podia ter dito a ela que você ia, you were gonna save the world. Olha, eu dei toda essa explicação para você entender que isso aqui é mais válido entender o sentido do que as palavras literais. Então, quando você percebe que tem verbo to be com gonna, principalmente no passado, você já sabe que tá falando sobre algum plano que deu errado, né? Nesse caso, ela tá perguntando, você não podia ter dito a ela que você ia salvar o mundo, né? Ou seja, não podia ter dito para sua filha de 10 anos que ficou lá na Terra que você ia salvar o mundo? Bom, vamos entender aqui essa cena desde o início. Olha só, até o momento nós analisamos essas frases aqui, ó. My daughter was 10 years old. Minha filha tinha 10 anos de idade. Por que ele fala tinha, né? Passado, porque eles estão em um planeta em que, por conta do lapso temporal, perderam anos, né? Cada hora nesse planeta em que eles estavam correspondia a 7 anos lá na Terra. Então a filha dele já estava muito mais velha, né? Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Não pude ensiná-la as teorias de Einstein antes de sair. As teorias de Einstein que ele se refere é principalmente em relação à teoria da relatividade, tá? Que fala sobre o tempo. Couldn't you have told her you were going to save the world? Você não podia ter dito pra ela que você ia salvar o mundo, né? Ser o herói dela. E aí, o Dr. Cooper dá uma resposta muito sábia pra ela. Olha só. No. Não. When you become a parent. When you become a parent. Pra começar, parent não é parente. Parent é um falso cognato que significa pai. O pai ou a mãe. Se você quer falar, por exemplo, meus pais, my parents. Grava isso aí, hein? Parent não é parente. Aí você me levanta uma pergunta, né? Ah, Murilo, então como que é os parentes em inglês? Os parentes são os relatives. Escreve aí. Relatives. Relatives. Então, os parents são os pais. Então, quando ele fala aqui, ó, when you become, quando você se torna, grava aí, ó, become é o verbo se tornar. Quem aí já conhecia o verbo become? Grava aí, ó, become é o verbo se tornar. Então, quando ele diz when you become, é quando você se torna a parent, um pai, né? Se referindo aí a paternidade ou a maternidade, quando você se torna um pai. E aí vem a sequência. One thing comes really clear. One
thing becomes really clear. Mais uma vez ele usa o verbo become, só que agora conjugado na terceira pessoa, no presente simples. Ele está usando o seguinte, ó, one thing significa uma coisa, no literal mesmo, uma coisa, one thing. E você não fala thing, né? O G do thing não é pronunciado, você vai terminar ali no som do N. Então, one thing. E aí ele diz, becomes, se torna, né? Mais uma vez o verbo become, se tornar, né? Então, uma coisa se torna, você pode até adaptar para uma coisa fica, no sentido de também se torna. Really clear. Bom, clear, claro. Really, realmente. Pode ser utilizado muitas vezes para intensificar, significando muito. Se eu falo para você assim, ó, I am really good. Bom, significar ao pé da letra, eu estou realmente bom. Mas, claro, poderia ser simplesmente, eu tô muito bem, né? Eu tô bom demais, tá tudo certo. I'm really good, eu tô muito bem. Pode ser usado como muito, como pode ser usado como realmente. Em muitos contextos pode ser usado até como mesmo. Você lembra aí do Shrek falando? Really? Really, really. Mesmo. Mesmo, mesmo. Ou em muitos contextos, really também pode ser usado para expressar surpresa. Alguém te conta uma coisa que você fica muito surpreso e aí você quer perguntar assim, sério? Você pode perguntar com really. Really? Really também pode ser traduzido para sério. Grava aí então as traduções do really. Nesse caso, o que ele está dizendo nessa frase? Uma coisa se torna, ou uma coisa fica, para adaptar melhor, muito clara. Vamos voltar aqui na frase anterior para entender o que ele está dizendo, certo? When you become a parent, one thing becomes really clear. Quando você se torna pai, uma coisa se torna muito clara. Uma coisa fica muito clara. E é o quê? And that's that you want to make sure your children feel safe. Bom, ele fala tudo isso realmente muito rápido. Eu vou voltar aqui pra gente reouvir essa frase. And that's that you want to make sure your children feel safe. And that's that you want to make sure your children feel safe. And that's that you want to make sure your children feel safe. É isso aí. Então, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que essa frase significa. And that's that you want to make sure your children feel safe. Olha só que interessante, ó. Eu queria começar com essa expressão aqui que nós temos, ó. Eu acho ela muito rara de ser vista, utilizada, mas é isso aqui, ó. That's that. Já viu isso aqui já alguma vez na vida? That's that. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, não faz sentido nenhum, né? Isso é isso, aquilo é aquilo. Enfim, como é que você traduz um negócio desse? Ele ainda não fala só o that's that, né? Ele fala and that's that. Então vamos adaptar isso aqui, ó. Você vai adaptar isso aqui, ó, and that's that, e é isso. Ó, vai ficar dessa forma. E é isso. And that's that. E é isso. Uma coisa fica muito clara. E é isso. E aí depois ele fala you want. Significa você quer. Então você pode adaptar essa primeira linha para e é isso que você quer. Simplesmente isso, tá? E aí depois to make sure. To make sure significa certificar. Eu vou colocar aqui certificar ou passar certeza, tá? O que significa isso então? To make sure, certificar. Make sure fala sobre você passar uma coisa sólida para a pessoa, né? Você está passando certeza, você está passando algo que realmente é certo para ela. Então, to make sure é certificar your children, que seus filhos feel, se sintam, o verbo sentir, feel, e safe significa seguro. Então, nesse caso, né, plural, seguros, e é isso que você quer. And that's that you want.
To make sure, certificar, your children, que seus filhos, feel safe, se sintam seguros, se sintam em segurança. Então, vamos entender o contexto aqui, né? Ela perguntou pra ele, por que que você não... Por que não, né? Ela não usou o termo por quê, mas ela perguntou, você não podia ter dito a ela que você ia salvar o mundo, né? O ato de sair do planeta, né? Pra ir pra outra galáxia. E ele fala, né? Não, né? Quando você se torna pai, uma coisa fica muito clara. E é isso que você quer, certificar que seus filhos se sintam seguros. Você quer passar segurança para eles. É isso que ele está querendo passar dentro dessa frase. Então, lembrando aqui uma coisa muito importante. Aquele termo ali, ó, children, ele é o plural de child. Para quem não sabe, child significa criança ou filho. Então, children é o plural disso, tá? Filhos. Então, to make sure, certificar your children feel safe. Que seus filhos se sintam seguros. E aí, vamos para o trecho final desta aula. Olha só. Feel safe. Vamos reouvir essa frase dele, né? And instead you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. Olha só, vamos ouvir de novo essa frase. Voltando aqui. Vamos lá, gente. Prestem atenção, escrevam aí o que vocês acham que significa essa frase. Vai lá. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. Vamos lá. Vamos lá. A frase que ele citou foi essa. And it rolls out down a 10-year-old. The world's ended. And it rolls out telling a 10-year-old that the world is ending. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Aqui ele usa um phrasal verb bem incomum, tá? Por que eu falo incomum? Porque não é comum que a gente vê esse tipo de phrasal verb na prática, tá? Mas roll out, né? Esse phrasal verb aí, ó. Vou escrever aqui na tela. Roll out. Você vai traduzir aqui para eliminar. Isso elimina, isso fica de fora. Vamos entender aqui, ó. And it rolls out. Tem um S ali na frase escrita, na frase falada dele. Por quê? Porque tem um it antes. E por conta disso, a frase está sendo conjugada no presente simples. Na terceira pessoa, você tem que colocar um S ali no verbo. Então, and it rolls out. Isso não inclui, isso elimina. E aí você precisa entender o sentido aqui, certo? Isso elimina, isso não conta, isso não inclui. And it rolls out. Telling a. Telling, a gente falou aqui, né? O verbo tell significa dizer ou contar. Então, nesse caso, é contar, tá? Não é contando, tá bom? Você só traduz o verbo com ing para contínuo quando tem verbo to be antes. Nesse caso, não tem verbo to be antes. Então, não é está contando, estava contando. Não. É isso elimina, contar. E aí depois temos uma coisa aqui que não é muito comum de nós analisarmos aqui também, que é o famoso sujeito composto. Temos aqui um sujeito composto que está se referindo à filha dele. E olha só, tudo tracejado. 10-year-old. 10 anos velha. Você percebe aqui que não tem erro aqui, tá? Essa frase ela não precisa ser dita com years. Não é 10 years old, igual a frase que a gente viu ali atrás. Não. 10-year-old. Esse 10-year-old podia ser dito, inclusive, incluindo mais uma palavra ali, ó. Mas o que eu quero que você entenda aqui do sujeito composto, né?
Ele sempre é dito dessa forma, tracejado, e ele poderia ser dito assim, ó. Olha só. 10-year-old child. Uma criança de 10 anos de idade, tá? Então, isso é muito importante entender dentro do inglês, porque quando você vai citar uma característica composta por mais de uma palavra, que no caso aqui, 10 anos de idade é a característica da criança. Isso tudo foi dito de modo tracejado e não foi dito no plural. Isso aqui é uma regra do composto, dos adjetivos compostos, né? Nesse caso aqui, se referindo à filha dele. Então, o que ele está dizendo? And it rules out telling a 10-year-old. Isso elimina, isso não inclui, isso não faz parte, isso não não tem como, né? Isso não faz parte, não inclui, isso elimina. Dizer a... Você vai adaptar isso aqui para uma criança de 10 anos de idade, certo? Não dá só para você traduzir para uma 10 anos de idade, não. Isso elimina contar, dizer a uma criança de 10 anos de idade. E aí você tem o that. That, dessa vez, agora significa que. Ok? A gente analisou ali atrás que that pode ser isso, aquele, aquela. Mas aqui é que. Ai, Murilo, como é que eu faço para saber? Basta ler o contexto. Não faz sentido você traduzir para isso, aquele ou aquela dentro desse contexto aqui. Aqui você precisa entender que o that é um conectivo. Tá lá no meio da frase, tá ligando a frase de cima com a frase de baixo. Então, isso elimina contar a uma criança de 10 anos de idade que... E aí vem a frase final. The world is ending. E aí sim, aqui está no contínuo. Por que está no contínuo? Porque foi usado o verbo terminar, and, finalizar, né? Para quem não sabe, and também é um verbo, certo? E ele foi utilizado com ing, só que não é só isso que faz o verbo terminar se tornar terminando, finalizando, né? Acabando, nesse caso, né? Uma coisa mais intensa, afinal é sobre o mundo, né? O mundo está acabando. Mas é importantíssimo entender que o que torna ele contínuo é o fato de ter o verbo to be antes, que é o is. Então, vamos lá, traduzindo a frase toda. E isso elimina, né? Você vai falar, e elimina dizer a uma criança de 10 anos de idade que o mundo está acabando. That the world is ending. Então, finalizamos aqui mais uma frase desta análise. Vamos reouvir então mais uma vez essa frase final. And it rules out down a 10-year-old. The world's ended. Você percebe que ele fala bem rápido, ele aparenta omitir vários sons aqui, mas é porque realmente ele está falando ali de modo bem relaxado, de modo bem leve, né? E ele acaba falando, não movimentando tanto a boca. Às vezes isso dificulta um pouco a pronúncia, a compreensão. Dificulta, mas por isso que é importantíssimo você ler o contexto da cena. Tá? Isso facilita bastante. Não só ler o contexto, mas estar acostumado com as conexões. É isso que me ajudou a entender essa cena. Para quem não sabe, essa cena aqui fui eu mesmo que legendei, tá? Eu peguei essa cena aqui do filme. E essas legendas que vocês leem aqui, eu mesmo que escrevo. Eu escrevo com base na compreensão do listening. Então, tudo isso aqui é muito interessante quando você começa a entender e conseguir escrever. É um teste de listening para você, inclusive. Assista alguma coisa sem legendas e tente escrever tudo que você está entendendo. Aí você consegue perceber como está o seu listening. Se realmente está correto, se você realmente gravou o som exato, se você não pegou. Muitas vezes não é a velocidade que atrapalha, é a ausência de conhecimento das conexões. Às vezes você está só acostumado com a palavra sozinha, mas você não está acostumado com a palavra empregada em frase. E isso é muito importante. Só que isso você só consegue através da imersão. Você só consegue lendo muito, escrevendo muito, falando muito, praticando muito, estudando muito, né? Não só aí o conteúdo aleatório, mas trabalhando realmente todas as estruturas. Isso é muito essencial, gente. And it rules out down a 10-year-old. The world's ended. E é isso aí. Finalizamos esta cena completa. Para quem aí não sabe, essa cena que nós analisamos hoje, ela tem 31 segundos. Geralmente, as cenas que nós analisamos aqui no canal
quase todas elas têm em torno de 30 segundos a 40 segundos. Até mesmo para que não haja nenhum bloqueio aqui, né? Para que o YouTube não derrube as nossas lives, as nossas aulas. Mas é o seguinte, para a gente finalizar essa aula aqui, nós vamos fazer o seguinte. Se você ainda não deixou o seu like aqui embaixo, você vai deixar o seu like aqui. Agora, nesse exato momento, nós vamos assistir essa cena completa, sem legenda alguma. E aí você vai comentar aqui embaixo se agora ficou mais clara a compreensão. Não se esqueça mesmo, tá? De me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Me segue, me mande uma mensagem, me diz o que você achou dessa aula. Tira uma foto, tira um print aqui dessa aula, poste, demonstre o seu progresso. Compartilhe esse canal para que mais pessoas possam estar conectadas aqui com a gente. E vamos finalizar sem legendas. Let's go, people. My daughter was 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories before I left. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. When you become a parent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe. And it rolls out down a 10-year-old that the world's ending. É isso aí. Finalizamos mais uma aula aqui com filmes. Você que gosta de aprender inglês, estudar, mergulhar no inglês da vida real, entender realmente o que os atores falam nas cenas, o que as atrizes falam, entender esse inglês da vida real, esse inglês do dia a dia, sair do modo de estudo através de apenas gramática, mas estar apto a entender o inglês da vida real. Você que tem esse desejo, esse sonho de estudar o inglês da vida real, de dominar o modo de criar pergunta, de dominar o modo de criar resposta. Quase todas as aulas que nós analisamos aqui no canal, nós trazemos algum tipo de pergunta, de frase diferenciada para você utilizar no seu dia a dia. Mas é muito importante você entender que existe um processo gradativo no aprendizado. Ninguém se torna fluente apenas estudando cenas aleatórias. Você precisa ter um crescimento gradativo. Isso vai ser exponencial dentro do seu aprendizado. Quando você começa a estudar de modo gradativo, você começa a mergulhar na língua de modo gradativo, desde as estruturas mais simples até as estruturas mais avançadas, você começa a investir a sua prática constante das 4 habilidades, né, do ler, do escrever, no ouvido, falar. Você começa realmente a ver progresso dentro do seu aprendizado. Entenda, o aprendizado de inglês ele depende de 80% prática e 20% teoria. Você precisa equilibrar essa balança para que você não fique apenas estudando regras, mas que você venha para o campo da prática. Você que tem o sonho, o anseio de estudar inglês, de aprender inglês nesse ano de 2023, olha aí, já passou mais de 20 dias desde que o ano começou e você tá aí talvez patinando, em dúvida, será que eu começo a estudar? Será que não, acho que tá bom assim? Eu posso te garantir que você tá perdendo uma grande oportunidade de realmente começar a construir a sua fluência, de começar a realmente focar nas 4 habilidades, começar realmente a se desenvolver, a realmente melhorar a sua compreensão, a não ficar apenas patinando aqui na internet, nas dicas aleatórias, mas eu quero te ajudar, eu quero segurar na sua mão e realmente te ajudar a você conduzir nessa jornada rumo à fluência. Nós abrimos as inscrições no início do ano para a jornada do Zero à Fluência. Nós ainda temos algumas vagas disponíveis para quem quer embarcar nessa jornada de aprendizado, vir estudar comigo, fazer parte da minha turma. Em breve as inscrições vão se encerrar, então eu quero aqui deixar esse recado para você. É a sua hora de vir estudar comigo. Não deixe essa oportunidade passar. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente
individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do zero à fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora!